Exercício 7. Um retângulo deve ser inscrito em um triângulo retângulo com lados de comprimento 6, 8 e 10 centímetros. Encontre as dimensões do retângulo com maior área, sendo que ele está posicionado conforme a figura. Então, aí está a figura, as dimensões do triângulo 6, 8 e 10, né, hipotenusa 10, os dois catetos são 6 e 8, o triângulo é um triângulo retângulo, e o retângulo que deve ser inscrito nesse triângulo está posicionado daquela forma ali. Então, vamos à solução do problema. Aí está a figura, novamente, vamos chamar de x e y as dimensões do retângulo. Queremos encontrar, então, as dimensões do retângulo, queremos encontrar x e y que proporcionem maior área possível. Dá para ver claramente que o x, o y, por exemplo, pode variar de 0 até 10, né? E o x, consequentemente, vai variar juntamente com o y. Portanto, o produto, a área, varia, né, de acordo com as dimensões, de acordo com o ponto de inscrição do retângulo. Então, a questão é achar qual o melhor retângulo possível, no sentido de qual o que proporciona maior área. Eu vou chamar de H, aquela medida ali do vértice superior lá do triângulo, até aquele ponto ali, aquele ponto de intersecção, né, da dimensão do retângulo de um dos lados com o lado do triângulo. Então, consequentemente, sobrou 8 menos h, né, para a outra dimensão logo ali embaixo, né. Então agora vamos usar semelhança de triângulos. Duas vezes nós vamos usar semelhança de triângulos. Então primeiro vamos pegar o triângulo base, né, que é o triângulo retângulo que nos foi fornecido. Ele é semelhante a esse triângulo aqui, que tem a hipotenusa H e um dos catetos X, né, com lado X. Então vamos usar semelhança de triângulos para dizer então que H sobre DAs, o quociente entre as duas hipotenusas, né, H sobre DAs, é igual a x sobre 6, igual ao quociente entre os catetos correspondentes. Logo, eu posso escrever x em função de h, né, x é 3h sobre 5. Eu vou usar também semelhança de triângulos com triângulo base, né, com esse triângulo aqui que tem dimensões, a hipotenusa y e um dos catetos 8 menos HU, o cateto que corresponde à dimensão 8 no triângulo grande. Então, por semelhança de triângulos, 8 menos h sobre 8 deve ser y sobre DAs, né? O quociente das medidas dos catetos correspondentes deve ser igual ao quociente das medidas das hipotenusas. Então, isolando o y, eu posso escrever y como 5 vezes 8 menos h sobre 4. A área, né, já vimos então a área do retângulo é x vezes y, então eu posso escrever a área deste retângulo como uma função de h, né, 3h sobre 5 vezes 5, 8 menos h sobre 4, simplificando ali o 5, essa é a minha função. Então a área em função de h, né, eu posso escrever assim como 3 quartos vezes 8 menos h ao quadrado. E o domínio dessa função é o intervalo que vai de 0 até 8. Né? O h eu posso escolher desde 0 até 8. Para realmente poder escrever um retângulo, né, o h não poderia nem ser 0 nem ser 8. Né? O intervalo seria um intervalo aberto. Agora, para forçar a resolução técnica com o problema de uma função contínua, que nós temos ali um polinômio na variável h num intervalo fechado, eu vou considerar os extremos, a possibilidade então de h ser 0 e h ser 8, e nesses casos não haveria, né, o triângulo, o retângulo seria um retângulo degenerado, né, e teria área 0, como veremos, né, evidentemente. Então, isso não vai alterar a solução do problema, então eu posso considerar sem problema nenhum os extremos h igual a 0 e h igual a 8, já que estamos buscando o retângulo com área máxima, né, e não com área mínima. Com área mínima não existe, não vai existir um retângulo com área mínima. Bom, então para resolver esse problema, então vamos encontrar os pontos críticos no interior do intervalo. Para isso vamos derivar a função, né?
a derivada da função área, né, a linha de h, então é 3/4 vezes 8 menos 2h. Né? Isso, agora vamos igualar a derivada a zero. Temos a equação que vai nos dar os pontos críticos, solução dessa equação, então apenas uma solução, né, que é h igual a 4. Né? Então temos apenas um ponto crítico estacionário, que está dentro do intervalo, né? Pertence ao intervalo 0h. Então vamos fazer uma tabela agora com os valores da função nos candidatos a extremos. Os extremos do intervalo 0 e 8 e todos os pontos críticos que encontramos no interior do intervalo, ou seja, apenas o ponto crítico h igual a 4. Então agora substituímos h por 0, 4 e 8 na expressão da função h, ali no quadrado rosa, ali, e calculamos. Né? Evidentemente, se h igual a 0 ou h igual a 8, a área é 0. Se h igual a 4, a área é igual a 12, e essa então é o valor máximo, né? Então essa é a área máxima. Então a solução do problema, né, que pedia as dimensões do retângulo, o valor que proporciona a área máxima é h igual a 4. Com isso, com o valor de h, podemos calcular então as dimensões do retângulo, que são x e y. O x é 3h sobre 5, como h igual a 4, então, substituindo ali, temos 12/5. O y é 5 vezes 8 menos h sobre 4. Então, substituindo o h por 4, né, fazendo a conta, né, da y igual a 5 centímetros. Então, é as dimensões do retângulo inscrito daquela maneira, com a maior área possível. A maior área possível é 12 e o retângulo tem dimensões x igual a 12/5 e y igual a 5. Exercício 9. Encontre as dimensões do retângulo com área máxima, que pode ser inscrito em um círculo com um raio de 10 centímetros. Então está aí o nosso círculo com um raio de 10 centímetros, vou botar ele centrado ali na origem, e um retângulo que deve ser inscrito assim no círculo. Então existem infinitas possibilidades para inscrever o retângulo dentro do círculo. Então vamos escolher qual delas nos dá o retângulo com área máxima. Vou chamar de x e y, as dimensões do retângulo. Né? Então a área do retângulo é obviamente x vezes y. Devo relacionar a área é uma função de duas variáveis, então não consigo usar as técnicas do cálculo aqui. Né? Então preciso ter uma função de uma variável. Então vou vou tentar equacionar x e y, relacionar x e y através da geometria do problema. Então nos foi dado que o raio do círculo é 10, então se eu construir aquele triângulo retângulo ali, com um lado y sobre 2, o outro lado é x sobre 2, esses são os catetos do triângulo retângulo, a hipotenusa, então será necessariamente o raio do círculo. Então, através do teorema de Pitágoras, eu consigo relacionar então as duas variáveis x e y. Então, usando o teorema de Pitágoras, então x sobre 2 ao quadrado é x2 sobre 4, mais y2 ao quadrado, que é y2 sobre 4, igual a 10 quadrado. Então, x2 mais y2 igual a 10 quadrado vezes 4, 400. Então, daí eu consigo isolar o y, né? Y ao quadrado é 400 menos x quadrado, logo y é a raiz quadrada de 400 menos x2, né? Sendo um número positivo, eu tomo a raiz positiva. Então, aí está uma variável y em função de x. Então, substituo na expressão da área. Então, a área, agora como função de x, é x vezes y, mas y é a raiz de 400 menos x2. Então, a área como função de x está essa função contínua, x vezes raiz de 400 menos x ao quadrado. O domínio dessa função, o intervalo onde x pode variar, de 0 até 20. Né? O x sobre 2 pode variar de 0 até o raio, né? Então o x completo pode variar de 0 até 2 vezes o raio é 10, então de 0 até 20. Estou incluindo os extremos, 0 e 20, porque queremos resolver o problema de área máxima, maximizar a função A.
Nesses extremos, o retângulo seria um retângulo degenerado a um fio, então teria uma área mínima de 0, né, unidades centímetros quadrados. Então não há problema nenhum, e isso vai não há problema nenhum em incluir os extremos, não vai afetar a solução, e isso nos ajuda a usar a técnica que aprendemos, né, que é um método mais fácil quando tem uma função contínua no intervalo fechado, que no caso aqui é o intervalo 0,20. Então agora vamos achar os pontos críticos, achando a derivada da função a de x. Então, derivando a função, regra do produto, x vezes a derivada da raiz quadrada de 400 menos x2, mais a raiz quadrada de 400 menos x2 vezes a derivada de x. A derivada de x, obviamente, é 1, enquanto que a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz de 400 menos x2 vezes a derivada de 400 menos x2, que é menos 2x. Então, substituindo ali, já simplificando o 2, né, temos a expressão para a derivada. Então, agora vamos igualar a derivada a zero, né, a derivada a zero. Então, temos menos x2 sobre a raiz de 400 menos x2, mais a raiz de 400 menos x2 igual a zero. Então, vamos resolver essa equação. x2 igual a raiz quadrada de 400 menos x2 vezes a raiz quadrada de 400 menos x2, que dá 400 menos x2. Consequentemente, 2x2 igual a 400, ou seja, x2 igual a 400 sobre 2, 200. X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 200. Então, uma solução é essa aqui, raiz quadrada de 200, que é 10 raiz de 2. A outra solução é um número negativo, né? Então não faz sentido. Essa solução, menos raiz quadrada de 200, é desprezada. Então, temos apenas um ponto crítico, que está no interior do intervalo, né? O número 10 vezes raiz de 2 é um número entre 0 e 20, pertence ao intervalo. Então, eu tenho que considerar agora 3 candidatos a valores extremos. Os extremos do intervalo, 0 e 20, que eu já sei que proporcionam área mínima, se eu considerar um fio como sendo um retângulo realmente inscrito. Então, obviamente não teremos área máxima, necessariamente teremos área máxima, então, no único ponto crítico que encontramos, que é o 10 raiz de 2. Então, agora substituindo o x por 0, 10 raiz de 2 e 20, respectivamente, na definição da função a de x, calculamos os valores ali, obviamente, se x é 0 ou 20, a área é 0, e se x é 10 raiz de 2, a área é 200, e essa é a área máxima, esse é o valor máximo da função a de x. Ele perguntava então as dimensões do retângulo, vamos então para as dimensões do retângulo, que é x e y. Então o x é 10 raiz de 2, o y está lá no quadradinho roxo, em função de x, y é 4 raiz de 400 menos x2, então substituindo o x por 10 raiz de 2, fazendo a conta ali da raiz de 200, que é igual a 10 raiz de 2. Portanto, as dimensões do retângulo são 10 raiz de 2 e 10 raiz de 2. Portanto, o retângulo é, na verdade, um quadrado, né? Um retângulo com área máxima, que pode ser inscrito em um círculo de raio 10, é um quadrado de lado 10 raiz de 2. Exercício 15. Um retângulo R no plano tem vértices nos pontos com coordenadas mais ou menos 8, mais ou menos 12, e um quadrado S no plano tem seus lados paralelos aos eixos coordenados, mede 100 por 100, e tem seu canto inferior esquerdo na reta y igual a menos 3x. Qual é a maior área possível de uma região do plano que esteja em ambos R e S? Vamos então fazer a figura. Vou primeiro desenhar o retângulo que tem os vértices nos pontos mais ou menos 8, mais ou menos 12. Aí está o nosso retângulo R, né? Depois a reta y igual a menos 3x, que ela é fundamental para determinar o canto inferior esquerdo do quadrado S. O quadrado S, então, tem o canto inferior esquerdo em cima da reta. Vamos escolher um ponto qualquer, né? Digamos que ali esteja naquele ponto, que é onde ele toca a reta, e isso então determina agora
o quadrado S, que ele é tão grande que ele não temos espaço aqui para desenhar, ele é 100 por 100. A ideia é que esse tamanho 100 por 100 é um tamanho grande o suficiente para que ele englobe toda a região contida dentro de R, né, sem problema nenhum. Então o retângulo que estamos vendo ali em azul, né, realmente, né, para qualquer valor do ponto X que escolhermos, né, vai ser um retângulo que a região R, né, a região da intersecção do quadrado com o retângulo S será aquele retângulo em azul. O que determina esse retângulo é o valor de X, né, aquela coordenada daquele ponto que então gera aquela reta vertical, né, com coordenadas X, que vai tocar na reta y igual a menos 3x e determinar assim o canto inferior esquerdo do quadrado S, e assim determina toda a figura. Então o valor de x, o x ele pode variar desde menos 4 até 8, né? Então ali está aquele, porque antes disso não, quando x igual a menos 4, né, neste caso, a intersecção vai ser só uma linha. Podemos dizer então que o retângulo seria um retângulo de área zero. Como queremos resolver o problema de área máxima, isso não será a solução. Então podemos incluir o x igual a menos 4. Para x menor que menos 4 não há intersecção, né, do retângulo R com o quadrado S. Da mesma forma para x maior do que 8. Né? Então, realmente o intervalo deve ser entre menos 4 e 8. Ali está a situação do x igual a 4, né? É aquele retângulo ali. E ali está uma situação com x maior que 4, com x entre 4 e 8. A situação de a situação x igual a 4 é uma situação limite, porque o canto inferior esquerdo do quadrado S bate exatamente lá naquele ponto lá, de intersecção da reta com da reta y igual a menos 3x com a reta y igual a menos 12. Para x maior que 4, o retângulo certamente vai ter área menor que o retângulo da situação x igual a 4. Então, certamente, x igual a entre 4 e 8 não vai dar a solução do problema. Então, essa parte do intervalo pode ser desprezada, e então eu vou ficar apenas com o intervalo que vai de menos 4 até 4. O retângulo, então, ele terá a altura 12 mais 3x, né, e base 8 menos x. Note que o x pode ser negativo, também faz totalmente sentido, né, o x ser negativo nesse caso. Agora, a área é o produto das dimensões, então 8 menos x vezes 12 mais 3x. Então, a área é menos 3x2 mais 12x mais 96. É uma função contínua e vamos procurar por máximo dessa função no intervalo fechado, que vai de menos 4 até 4. Então, podemos usar a estratégia então, de achar pontos críticos, todos os pontos críticos no interior, e depois testar numa tabela pontos críticos e os valores extremos. Então, temos ali a derivada, que é fácil de calcular, menos 6x mais 12. Igualando a derivada a zero, temos aí o único ponto crítico, x igual a 2, que pertence ao intervalo, está dentro do intervalo menos 4, 4, então é um ponto crítico a ser considerado. Então, agora vamos fazer uma tabela de valores da função área, da função a de x nos extremos, menos 4 e 4, e no ponto crítico, x igual a 2. Quando x igual a menos 4, pela geometria da figura, lá vemos que o retângulo de intersecção é uma linha só, né? Então, nesse caso, a área, evidentemente, deve ser zero, né? Então, no caso de x igual a 2, fazendo a conta, a área é 108, e no caso de x igual a 4, a área é 96. O problema é qual a maior área possível, então é óbvio, está ali a solução. A maior área possível é 108, e isso ocorre quando x for igual a 2.
Exercício 27. Encontre as dimensões de um cilindro circular reto com o maior volume que pode ser inscrito em uma esfera de raio R maiúsculo. Então, daí a figura do nosso problema, a esfera de raio R maiúsculo, o cilindro inscrito na esfera, o cilindro de raio da base é o cilindro circular, né? Então a base é um círculo de raio R minúsculo, altura H. Existem infinitas possibilidades para inscrever um cilindro, uma esfera, então nós vamos encontrar o melhor possível, o melhor cilindro possível, no sentido daquele que proporciona o maior volume. Então o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. O volume é uma função de duas variáveis, então teremos que relacionar então o raio da base com a altura, usando a geometria do problema, para transformar essa função de duas variáveis em uma função de uma variável. Então vamos usar aqui uma seção transversal da esfera, então, do cilindro também, cortando ali a esfera e o cilindro. Temos ali um círculo de raio R maiúsculo e vamos observar ali, construir aquele triângulo retângulo, onde um dos catetos é o raio da base do cilindro e o outro cateto é a metade da altura, enquanto que a hipotenusa é o raio da esfera. Então, com esse triângulo retângulo, usando o teorema de Pitágoras, vamos relacionar então R minúsculo com H. Então, usando o teorema de Pitágoras, temos que R minúsculo ao quadrado mais o quadrado de H sobre 2, que é H2 sobre 4, igual a R2 maiúsculo, né? Então, R2 minúsculo igual a R2 maiúsculo menos H quadrado sobre 4. Note que o volume depende de R ao quadrado, então eu posso substituir agora essa expressão na expressão do volume, né? Então, substituindo o R2 minúsculo ao quadrado por R2 maiúsculo ao quadrado menos H2 sobre 4, ali eu tenho a expressão do volume. Eu quero escrever o volume como uma função apenas de H e uma expressão relativamente fácil para a derivação, que vamos usar logo em seguida. Então, vou multiplicar ali por H, e aí obtenho então esse polinômio de grau 3, né? Então, π sobre 4 vezes 4R2H menos H ao cubo. O R maiúsculo é uma constante conhecida, então tem um polinômio de grau 3, aí, que é bem fácil de derivar. Uma função contínua, e vamos agora obter um intervalo de definição da nossa função. É o intervalo que vai de 0 até 2R. 2R é o diâmetro da esfera, então a altura do cilindro, né, ele pode variar desde 0, que seria uma situação degenerada, né, até 2R, que também seria uma situação degenerada. Nessas duas situações, a esfera teria volume zero, né? Então, o cilindro teria volume zero, então não seria, obviamente, o volume máximo. Então, por isso eu posso considerar tranquilamente essas situações degeneradas no intervalo, considerando os extremos do intervalo 0, 2R. Então, temos aí uma função contínua, polinômio de grau 3, no intervalo fechado. Vamos achar o valor máximo absoluto dessa função. Então, pontos críticos, vamos achar a derivada do polinômio. Vai ficar π sobre 4, a derivada de 4R2H é 4R2, e a derivada de H3 é 3H quadrado. Então, está ali a expressão. Vamos igualar a derivada a zero. A derivada existe, né, um polinômio também, então os únicos pontos críticos serão os pontos críticos estacionários. Igualando a derivada a zero, temos aí a equação para os pontos críticos. Isolando H, né, na verdade, isolando H ao quadrado, temos H ao quadrado igual a 4R2 sobre 3. Aí eu tenho então duas possibilidades: a raiz quadrada de 4R2 sobre 3, que dá 2R sobre raiz de 3, e a outra é menos isso aí, né? Obviamente a raiz negativa é desprezada, né? Não faz sentido, está fora do intervalo. O intervalo de consideração é só números positivos, números entre 0 e 2R. O valor H, 2R sobre raiz de 3 é menor que 2R, então está dentro do intervalo, então é um ponto crítico. Temos apenas um ponto crítico, né? Então, nossa tabela de valores terá 3 valores. Os pontos de extremo, 0 e 2R, que vão nos proporcionar o volume mínimo, né, na situação degenerada, o volume igual a 0. E já sabemos que o volume máximo, então, será
valor de H igual a 2R sobre raiz de 3. Né? Então, fazendo a conta ali, o volume máximo é 4πr3 sobre 3 raiz de 3. A pergunta era quais as dimensões do cilindro. Então, já temos uma das dimensões, que é a altura. Né? A altura é 2 vezes o raio da esfera sobre raiz de 3. Vamos encontrar agora o raio da base. O raio da base é o raio da esfera ao quadrado. O raio da base ao quadrado é o raio da esfera ao quadrado menos a altura ao quadrado sobre 4. Então, substituindo H por 2R sobre 3 ali na expressão e simplificando, fazendo a conta da R quadrado, é minúsculo, é igual a 2R2 sobre 3. Então, as dimensões do cilindro, a altura é 2R sobre raiz de 3, e o raio da base é a raiz quadrada de 2R2 sobre 3, então que é R raiz de 2 sobre raiz de 3. Então são aí as dimensões do cilindro circular reto com o maior volume possível, que pode ser inscrito numa esfera de raio R. O maior volume possível é 4πr3 sobre 3 raiz de 3. Exercício 29. Uma lata cilíndrica fechada deve ter um volume de V unidades cúbicas. Mostra que uma lata com área superficial mínima é obtida quando a altura for igual ao diâmetro do cilindro, da área da base do cilindro. Né? Então o volume é fixo, o volume é igual a V maiúsculo, então assumimos que V, essa constante, é conhecida. Então está aí a nossa lata fechada, então é uma lata com tampa e base. Queremos minimizar a área da superfície da lata. O volume é fixo, mas o volume é igual à área da base vezes a altura, então PR2H. Com isso eu posso relacionar as duas variáveis R e H, dizendo que H então é V sobre PR2. A área da superfície é a área lateral mais a área da base mais a área da tampa. Né? Então, área lateral 2πRH, área da base PR2, área da tampa PR2. Então, a superfície da esfera é uma função de duas variáveis, 2πRH mais 2πR2, que eu posso escrever como 2πR vezes H mais R. Então, uma função de duas variáveis, para transformar numa função de uma variável, então eu uso a restrição entre as variáveis. Então, eu uso o fato que H é igual a V sobre PR2. Substituo então H por V sobre PR2 ali, para fazendo a conta, né, simplificando, eu obtenho então a expressão da função S de R, que é 2 sobre R vezes V mais πr3. Então eu posso escrever isso da seguinte maneira: S de R é 2V sobre R mais πr2. Então essa é uma função contínua no intervalo aberto, que vai de 0 até mais infinito. Então não posso considerar agora a situação limite, a situação degenerada R igual a 0, não faz sentido no problema. Né? Então sou forçado a considerar valores do raio positivo. Não há limitação para o valor de R, então R vai de 0 até mais infinito. Então temos uma função contínua no intervalo aberto e limitado. Vamos examinar o que acontece com a função nas extremidades do nosso intervalo. Em x igual a 0, então vamos tentar calcular o limite lateral para R tendendo a 0 pela direita. Né? Vamos ver o que acontece com a função S de R. Então, limite da expressão 2V sobre R mais 2πr2 quando R tende a 0 mais aquela segunda parcela, obviamente, tende a 0, né, quando R tende a 0, mas a primeira parcela tende a mais infinito, né, 2V sobre R. Quando R tende a 0 pela direita, tende a mais infinito, então esse limite é mais infinito. Já quando R tende a mais infinito, a função S de R, nossa função área da superfície da lata cilíndrica, né, é esse limite de 2V sobre R mais 2πr2,
quando R tende a mais infinito. A primeira parcela, 2V sobre R, tende a zero, né? Obviamente, quando R tende a mais infinito. Mas a segunda parcela, essa potência de R, potência 2, tende a mais infinito também. Quando R tende a mais infinito, assim o limite de S de R é mais infinito também, quando R tende a mais infinito. Então, nas extremidades do nosso intervalo, a função tende a mais infinito. Então, o que isso nos indica, primeiro, que a função não tem máximo absoluto no nosso intervalo. Mas sendo ela contínua, né, e ela sendo tendendo a mais infinito em ambas as extremidades do intervalo, sendo a função contínua, ela vai possuir um mínimo, e o mínimo absoluto deve ocorrer num ponto crítico. Então vamos encontrar pontos críticos dentro do nosso intervalo, que é um intervalo dos números positivos apenas, né? Então vamos derivar a função S, a derivada da nossa função S de R é 2V vezes a derivada de 1 sobre R, que é menos 1 sobre R2, mais a derivada de 2πr2 é 4π vezes R. Então, isso eu posso escrever como menos 2V sobre R2 mais 4π sobre R. Note que a derivada existe em todo o domínio. Ela não existe em R igual a zero, mas R igual a zero está excluído do domínio, então ela existe em todo o domínio. Os únicos pontos críticos serão os pontos críticos estacionários, né, onde a derivada é zero. Então, S' de R igual a zero, sei somente C menos 2V sobre R2 mais 4πr igual a zero. Sei somente C, 4πr igual a 2V sobre R2, multiplicando na diagonal, simplificando primeiro, né, e depois multiplicando na diagonal, temos 2R3 igual a V sobre π. Então aí eu tenho que R ao cubo é igual a V sobre 2π, portanto R é igual a raiz cúbica de V sobre 2π. Esse é o único ponto crítico da função S de R dentro do nosso intervalo, portanto, a função assume o valor mínimo neste ponto crítico. Como eu sei que ela deve assumir o valor mínimo em algum ponto crítico, e esse é o único ponto crítico, então o mínimo de S de R ocorre em R igual a raiz cúbica de V sobre 2π. Foi pedido para demonstrar que este mínimo ocorre quando a altura for igual ao diâmetro da base. A altura, nós temos ali no quadrado roxo, a altura é V sobre πr2. Então eu vou substituir o R por raiz cúbica de V sobre 2π, né, usar propriedades algébricas ali, fazer um pouco de algebrismo, simplificações, até escrever a expressão da altura como 2 vezes V na 1/3 sobre 2 na 1/3 vezes π na 1/3. Então isso eu posso escrever agora da seguinte maneira, como H então é 2 vezes, vou deixar o 2 de fora, né? Todas as outras parcelas, todos os outros termos têm expoente 1/3, então fica V sobre 2π na 1/3, né? Ou seja, 2 vezes a raiz cúbica de V sobre 2π, mas a raiz cúbica de V sobre 2π é precisamente o valor do raio, né, que é o ponto crítico, né? Então, esse é o valor de R, então H é igual a 2 vezes R, ou seja, H, a altura, é igual ao diâmetro. Exercício 33. Uma armação em arame consiste em dois quadrados idênticos, cujos vértices estão ligados por 4 fios retos de mesmo comprimento, conforme a figura. Se a armação for feita com um único fio de arame de comprimento L maiúsculo, quais devem ser as dimensões para obter uma caixa com maior volume? Então, dimensões da caixa com o maior volume possível, né, feitas com essa armação de arame com um único fio de comprimento L. Então está aí a caixa, as dimensões da caixa, então vamos chamar as base quadradas, né, x por x, 2 quadrados, e profundidade 4 fios, né, para fazer a caixa, a armação da caixa de comprimento y. O volume, evidentemente, o volume da caixa é a área da base x ao quadrado
vezes y. Então, x2y, uma função de duas variáveis. Mas temos uma restrição, né, que vai nos proporcionar, então, uma relação entre as variáveis do problema, para reduzir, então, a função de duas variáveis a uma função de uma variável. A restrição é que temos apenas um único fio para construir toda a armação. Comprimento L, então, comprimento do primeiro quadrado 4x, comprimento do segundo quadrado 4x também, e os 4 fios de comprimento y, então mais 4y. Então L é 8x mais 4y. Então posso isolar y, então y é L menos 8x sobre 4. Então a função volume, então agora é x2y, eu uso que y é L menos 8x sobre 4, assim o volume fica uma função apenas de x, então eu escrevo v de x, volume é igual a x quadrado vezes L menos 8x sobre 4. Posso reescrever assim como um polinômio, que fica mais fácil depois para calcular derivadas. 1/4 vezes a constante L vezes x quadrado menos 8x3, então um polinômio de grau 3, uma função contínua, é a nossa função volume. O intervalo de definição da nossa função, obviamente x tem que ser positivo, vou incluir o caso degenerado de x igual a zero. Se x for zero, evidentemente o volume será zero, né? Então será um volume mínimo, não será o volume máximo ali. Se x for L sobre 8, o que significa isso? Se x for L sobre 8, significa que não há fio suficiente para os 4 fios de comprimento y. Note na expressão lá em roxo, se x for L sobre 8, y é igual a zero, significa que eu uso todo o fio disponível para os dois quadrados e não consigo armar a caixa, né? Então, essa seria uma caixa de volume zero também, uma situação degenerada. Pode ser incluída ali para facilitar na solução técnica do problema, já que essa solução degenerada teria volume zero, volume mínimo. Então, incluindo então os extremos, temos uma função contínua no intervalo fechado 0, L sobre 8. Então vamos encontrar os pontos críticos, achando a derivada. Derivada então da função v de x é 1/4 vezes a derivada de L, x2 é 2lx, menos a derivada de 8x3 é 24x2. Então está ali a derivada, que posso escrever então fatorando o x dessa forma. Então x vezes L menos 12x sobre 2. Então, a derivada existe em toda a definição, em todo o intervalo. Os únicos pontos críticos são os pontos críticos estacionários, onde a derivada é zero. Então, igualando a derivada a zero, v' de x igual a zero, isso ocorre se somente seu numerador da fração que define a derivada ali for zero, né? X vezes L menos 12x igual a zero. Então, temos duas raízes aí dessa equação. Uma é x igual a zero, e a outra é x igual a L sobre 12. Ambos são pontos críticos válidos, né? Pertencem ao intervalo. Obviamente, o ponto crítico x igual a zero vai proporcionar valor mínimo, né? O volume mínimo, essa é a situação degenerada. O outro ponto crítico é mais interessante e mais promissor para ser a solução do problema de volume máximo, que é a x igual a L sobre 12. Então, vamos agora construir a nossa tabela de valores da função volume com as três possibilidades, né, os três candidatos, os extremos, 0 e L sobre 8, e os pontos críticos, não, 0 já está repetido, já está incluído, na verdade, então, apenas um único ponto crítico no interior, que é L sobre 12. Calculando os valores ali, obviamente, nos extremos eu tenho volume 0, e calculando o volume correspondente no caso de L ser x for L sobre 12, o volume, depois de simplificações ali, podemos provar que é L sobre 12 ao cubo. Então esse é o volume máximo, né? A pergunta é quais as dimensões da caixa. Então já temos uma dimensão que é x igual a L sobre 12, né? O tamanho do lado da base quadrada é x igual a L sobre 12. Y,
né? Tá lá no quadradinho roxo, depende de x, é L menos 8x sobre 4, né? Então, substituindo x por L sobre 12 e simplificando, temos que y também é L sobre 12, ou seja, a nossa caixa, na verdade, é um cubo, né? Uma base quadrada, x por x, profundidade ou altura y, também igual a dimensão de x, né? Todas as dimensões iguais a L sobre 12. Exercício 37. Um copo de papel em forma de cone deve conter 100 centímetros cúbicos de água. Então, vamos ter um cone com volume fixo de 100 centímetros cúbicos. Vamos encontrar a altura e o raio do copo que requer a menor quantidade de papel, ou seja, vamos querer encontrar as dimensões do cone com volume fixo de 100 unidades cúbicas, 100 centímetros cúbicos, que proporcione a menor área lateral possível. É um cone aberto, né? Um cone com base, sem base, né? É um copo em forma cônica, está aí a figura. Então queremos minimizar a área lateral. A área lateral de um cone dada por essa expressão π vezes o raio da base vezes aquela dimensão L, que é chamada de altura inclinada ou geratriz do cone. Esse cone, então, tem raio da base circular R, altura H e geratriz ou altura inclinada L. A área lateral, então, é πRL. O volume é fixo, né? Temos uma restrição no volume fixo, o volume é 100, e o volume é de um cone, a área da base vezes a altura sobre 3, né? πr2h sobre 3 deve ser igual a 100, então eu posso isolar h e escrever então h como função do raio, então h é 300 sobre πr2. Isso não resolve o nosso problema ainda, porque temos uma função de duas variáveis que queremos minimizar, a função s depende de r e l. Temos então que relacionar L com H e R, né? Então, isso vamos fazer através de um corte, uma seção transversal, cortando então aquele copo, uma seção transversal pelo eixo, então do círculo. Então vamos ter aquele triângulo retângulo cujos catetos são a altura do copo, a altura do cone. O outro cateto é o raio da base e a hipotenusa é L, a altura inclinada. Então vamos usar o teorema de Pitágoras. Então L quadrado igual a R2 mais H2. Então L é a raiz de R2 mais H2. Vamos substituir então o valor de H, que é em função de R. Então assim vamos obter a geratriz, a altura inclinada, como função de R, e isso vai resolver o nosso problema, porque aí teremos L como função de R, podemos substituir lá na fórmula de cima da área lateral para obter apenas uma função de R. Então é isso que faremos. Então substituímos ali o H por 300 sobre πr2. Vamos tentar simplificar um pouquinho, somar as frações, né? E depois somando as frações ali e simplificando, temos L igual a 1 sobre πr2 vezes a raiz de π quadrado R6 mais 300 ao quadrado, que eu prefiro deixar indicado assim, ao invés de calcular, né, 300 ao quadrado. Então L, esse valor de L, né, em função de R, será substituído lá na expressão da área lateral. Então a área lateral é π vezes R vezes L. L, então, é essa expressão aí, dependendo de R. Podemos então simplificar, né, e reescrever então agora a função da área lateral como função de R, é a raiz quadrada de π quadrado R6 mais 300 ao quadrado sobre R. O domínio dessa função é todo o intervalo dos números estritamente positivos. Então, a nossa função ela é contínua, ela tem um problema no zero, mas o zero está fora do domínio, né? Então, uma função contínua em todo o intervalo
que vai de 0 até mais infinito. Vamos examinar o comportamento da nossa função nas extremidades do domínio, que são r igual a 0 e no infinito, né? Lá na outra extremidade da direita. Então, para r tendendo a mais infinito, S de R, a expressão ali, é um polinômio de grau 6 dentro da raiz, né? Aquela constante 300 ao quadrado é totalmente desprezado, eu fico então com a raiz quadrada de π quadrado R6 sobre R, isso então dá π R3 sobre R, que eu posso simplificar ainda, então π R2 é o limite de π R quadrado quando R tende a mais infinito, isso é obviamente mais infinito. Já quando R tende a 0 pela direita, né, para valores de R positivos, é o que faz sentido, né, já que R é sempre positivo, temos o limite daquela expressão ali, então, obviamente, o numerador não tende a 0 e o denominador tende a 0 por valores positivos, então a fração tende a mais infinito. Conclusão é que a nossa função S de R ela tende a mais infinito nos dois extremos, nas duas extremidades do domínio. Significa então que ela não tem um máximo absoluto, mas sendo uma função contínua, ela deve ter um mínimo absoluto, e esse mínimo ocorre em algum ponto crítico. Então, o que vamos fazer a seguir é encontrar todos os pontos críticos dessa função dentro do intervalo que vai de 0 até mais infinito. Esses serão os únicos candidatos a mínimo absoluto. Temos então a função S de R, a raiz quadrada de π quadrado R6 mais a constante 300 ao quadrado sobre R, né? Função contínua no intervalo aberto e limitado, que vai de 0 até mais infinito, não incluindo o R igual a 0, obviamente. Temos que encontrar os pontos críticos, pois esses são os únicos candidatos a ponto de mínimo absoluto que já sabemos que deve existir em algum ponto crítico dessa função. Então, usando a regra do quociente, né, a função é um quociente de funções de R, temos a expressão da derivada, usando a regra do quociente. A derivada de R como função de R, obviamente, é 1, enquanto que a derivada daquela raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz de π2R6 mais a constante 300 ao quadrado, vezes a derivada de π2R6 mais a constante. Então, isso dá 6π quadrado vezes R5. Então, temos agora, substituindo então as derivadas por aquelas expressões, aí está a expressão então da derivada de S. Vamos olhar ali só no numerador, vamos somar as frações no numerador, vamos deixar então o numerador como uma fração com um denominador comum, que é a raiz de π quadrado R6 mais a constante 300 ao quadrado. Então, somando as frações, então agora podemos simplificar ali o 3π quadrado R6 menos π quadrado R6, isso dá 2π quadrado R6, e colocando agora essa fração apenas como um único denominador, então temos aí a expressão da derivada da função S. Essa derivada, então, ela existe em todo o domínio, o único ponto seria o ponto R igual a 0, que não pertence ao domínio, o domínio é um intervalo aberto, né, que exclui o zero. Então, os únicos pontos críticos são os pontos estacionários, pontos onde a derivada é zero. Então, vamos igualar essa derivada a zero. A derivada ali é uma fração, né? Uma fração é zero se somente se o seu numerador é zero. Então, essa é a equação que eu tenho que resolver. 2π2R6 menos 300 ao quadrado igual a zero, ou seja, R6 igual a 300 ao quadrado sobre 2π ao quadrado. Como R é positivo, né? Não tenho soluções negativas, né? Então eu tenho a única raiz ali, a raiz cúbica de 300 sobre 2, a raiz de 2 vezes π, né?
simplificando. Então, essa é o único ponto crítico, né, no intervalo que vai de 0 até mais infinito. Então, o mínimo absoluto, já que eu sei que o mínimo deve ocorrer em algum ponto crítico, eu só tenho um ponto crítico nesse intervalo, então eu tenho a absoluta certeza agora que o mínimo absoluto da função da área lateral do cone, S de R, ocorre justamente quando R for igual à raiz cúbica de 300 sobre π vezes a raiz de 2. A pergunta era quais as dimensões do cone, né, que minimizam a área lateral. Então, temos que R, já o raio da base, já sabemos, né, já foi encontrado. Agora nos resta então encontrar a altura do cone. A altura já vimos, como o cone tinha volume fixo, né, a altura em função do raio, já sabíamos que era 300 sobre πr2, então isso me dá então que 300 sobre π vezes o valor do raio ali, que é aquela raiz cúbica ali ao quadrado. Então, fazendo simplificações, um pouco de algebrismo, né, simplificando essas expressões, podemos expressar então a altura como 2 na 1/3, 300 na 1/3 sobre π na 1/3. Né? Então, tudo isso eu posso escrever como a raiz cúbica de 600 sobre π. Então, essas são as dimensões do cone, né, com o volume fixo de 100 unidades cúbicas, 100 centímetros cúbicos, e área de superfície mínima.